Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, dependemos de Ti, Senhor. Abre a porta à palavra, cale-se toda a carne. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, precisamos da Tua unção, do Teu falar e do Teu poder. Fala conosco nessa noite. Senhor Jesus, amém. Aleluia! Jesus é o Senhor. Hoje nós estamos abrindo mais uma nova série do Alimento Diário. Jesus é o Senhor. Por mais 6 meses nós vamos ruminar a última conferência que nós tivemos na Estância Árvore da Vida. Graças ao Senhor, que o Senhor tem nos dado a palavra profética, e essa palavra, ela tem guiado as nossas vidas, tanto individual como coletivamente. Então, no Alimento Diário nós vamos ver o tema geral. Eu gostaria de falar uma vez e os irmãos depois repitam. É baseado nesse versículo de 1 Coríntios 1, 24, que nós vamos ver. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa série é a vida do corpo e a mensagem é a sequência maravilhosa da Bíblia. Vamos continuar com o versículo que a gente já havia lido e vamos ler 1 Coríntios, agora mais um versículo, capítulo 2, versículos 4 e 5. Vamos lá? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Já no início, nós já podemos ver a soberania de Deus, porque o poder de Deus é Cristo, e a sabedoria de Deus também é Cristo. Então, em 1 Coríntios 2,4, nós podemos ver que não consistia em linguagem persuasiva. Irmão, nós não cremos por persuasão. O Espírito Santo nos convenceu. Então a linguagem que nós falamos não é para persuadir, nem para convencer, mas é para que o Espírito faça a obra de salvação, como Ele tem feito em nós. Então essa sabedoria é o poder de Deus em Cristo, Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, aqui mesmo, no versículo 22 do capítulo 1, diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então, os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria. E aqui fala que nós pregamos o poder de Deus. A pregação não é para convencer o homem, é para a salvação do homem. Então a salvação, ela não vem por convencimento, mas pelo poder do Espírito Santo, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então hoje, na maioria do meio cristão, de uma maneira geral, se procura sabedoria e sinais. Então, hoje, o Senhor nos deu o Espírito. E nós pregamos o Espírito Santo, que é loucura para os que se perdem, mas para nós, poder de Deus. Essa sabedoria é a sabedoria que vem lá do alto. E quem é a sabedoria? É Cristo. Cristo, Ele está lá do alto até dentro do nosso espírito. E nós temos esse Cristo para não convencer, mas para que o nosso falar traga o Espírito. O Espírito convence. O Espírito salva, Senhor Jesus. Então, nesse semestre, nós vamos falar do livro de 1 Coríntios, mas, como os irmãos viram no Alimento Diário, nós estamos iniciando e vamos por algum tempo falar de Romanos. Então, essa sabedoria de Deus e esse poder de Deus é que fez todo um arranjo soberano
para que na nossa Bíblia escrita o livro de Romanos viesse antes do livro de 1 Coríntios. Graças ao Senhor por isso. Porque o livro de Romanos, ele foi escrito depois do livro de 1 e 2 Coríntios. 1 Coríntios, Paulo estava na cidade de Éfeso e escreveu para os coríntios. Aquela carta onde Paulo admoestou severamente um irmão que estava numa condição bastante degradada. E em 2 Coríntios, nós vemos Paulo se retratando, não apenas se retratando, mas colocando essa pessoa de novo na presença do Senhor, por causa que ele tocou na misericórdia do Senhor para com aqueles que pecam gravemente. Então o Senhor usou ele para que sentisse que, apesar de ter sido duro, ele não se arrependeu da dureza, mas também ele se constrangeu com o sofrimento causado pela punição a um pecado tão grave. Então, eu vejo que Paulo, em 1 Coríntios, ele admoestou por causa de uma condição muito caída da igreja em Corinto naquela época. Tanto que nos primeiros capítulos de Corinto já começa falando no versículo 10 do capítulo 1, fala assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui logo no início, ele já diz que falei todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Então já existia muito falar, muita fofoca e havia preferência entre os irmãos. Então, para nós falarmos de tantos pontos negativos, nós precisamos de muito espírito. Então, assim, é claro que nos dias de hoje, a semelhança não é uma coincidência. Realmente, de um modo geral, o povo cristão tem precisado de ajuda nas questões práticas. E se olharmos hoje, não tem muita diferença muito grande entre a igreja hoje e alguma situação da igreja em Corinto. Mas se nós formos falar de coisas negativas durante 6 meses e não termos um fundamento, muito espírito para lidar, nós vamos nos entristecer. Mas graças ao Senhor, eu não sei como que os santos de Corinto conseguiram passar por cima de situações tão graves, que necessitaram de admoestações tão sérias, sem antes Paulo ter falado com ele o que pela misericórdia de Deus tem falado conosco hoje, que é o Evangelho completo de Romanos. Graças ao Senhor, nós vamos poder tratar das coisas, podemos e temos tratado das coisas difíceis que acontecem no nosso meio por causa do nosso velho homem, da vida da alma, do ego e do pecado, que embora já tenha sido tratado na cruz, ainda o velho homem aflora nos fazendo pecar. Então, graças ao Senhor que nós temos o livro de Romanos. Aleluia por isso! Romanos vai nos pregar um evangelho que mostra a nossa real condição. Então, a nossa real condição, ela também é citada no livro de Romanos, nos capítulos 7, e mostra uma solução no capítulo 8. Na prática, 1 Coríntios, podemos falar que ela fala de problemas, e pouco fala de soluções. Mas Paulo só viu isso depois. Mas você e eu estamos vendo juntos e agora. Nós podemos tocar nas nossas feridas, mas nós temos aquilo que já vimos no livro de Romanos. Vamos dar uma volta em Romanos. Senhor Jesus, nós precisamos bastante de espírito e sabedoria de Deus, e também da revelação. E a revelação nos vem pela palavra profética, a palavra prática que nós ouvimos todos os dias na vida da igreja. Senhor Jesus, Romanos 7, versículo 24. Olha bem a que ponto
Romanos citou como exemplo do homem caído o próprio testemunho do apóstolo Paulo, que ele queria fazer o bem e não podia, o bem que ele queria ele não fazia, a ponto dele ver essa situação. No versículo 24 ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Parece que nós estamos voltando à conferência passada, mas graças ao Senhor que nós vimos esse livro de Romanos. Então, mas, vamos ler junto o 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Os coríntios foram expostos em todas essas condições, sem ter ouvido essa palavra. Mas nós hoje temos uma palavra de consolo, uma palavra que pode nos levar a arrepender, uma palavra que nos mostra a solução para os problemas da igreja de uma maneira global, geral. Então, levando em consideração nós que damos esse testemunho nessa cidade e incluindo todos os cristãos, nós sabemos que essa palavra de revelação e de profecia de Romanos é a cura para a nossa ferida. E essa cura tem um nome: Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos repetir? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que agora chega lá no capítulo 8, versículo 1, e diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, qual é a solução? Estar em Cristo. E aqui fala Cristo e a lei do Espírito e da vida. Então, você está em Cristo quando você está no Espírito. Aí não há nenhuma condenação. E nós não aceitamos a acusação do inimigo, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, em 2 Coríntios, que a gente estava lendo, primeira, mas aquela de uma estação de 1 Coríntios, essa de uma estação, ela foi aos coríntios um peso. Tanto que o arrependimento foi muito grave. Mas no nosso caso hoje, nós temos Cristo para nos voltar. O Evangelho de Romanos chegou até nós e nos deu alento, nos deu conforto. No livro de 1 Coríntios, nós vemos muitas coisas imorais, coisas de divisão, irmãos com contenda com irmãos. E, como eu já vi, nesse primeiro capítulo já começa com as coisas negativas. Mas nós não queremos, nesses 6 meses, usar as coisas negativas para colocar cada irmão no seu canto, procurando saber, ou então sendo acusado pelos seus erros e pecados. Não é isso, irmãos. Por isso que nós estamos usando junto o livro de Romanos. A cada coisa que formos expostos, nós temos a condição de nos arrepender, ver que o véu já foi rasgado, como está em Hebreus, e também ver que esse evangelho chegou até nós e o sangue já foi derramado por nós, para nós. Senhor Jesus. A nossa condição hoje como um todo, como eu falei, ela não é tão diferente. Nós humanos temos uma tendência, até mesmo eu aqui agora, por ser um ser humano, tenho a tendência de querer entrar em 1 Coríntios e ler os problemas e as coisas negativas. Isso aí é inerente, por causa do homem caído, é inerente à natureza humana nós preferirmos as coisas negativas. Por isso que a palavra profética é tão importante.
Se os irmãos que estão à nossa frente não estivessem estado no Santo dos Santos, provavelmente nós teríamos uns 6 meses de exortação e lágrimas. Mas o Senhor nos conduziu ao equilíbrio. Isso é característica divina. É característica de Deus nos conduzir a esse equilíbrio. Então nós não vamos nos deter em coisas negativas, mas nós vamos tocar nessas coisas e mostrar o caminho. O caminho é o Senhor. O caminho é voltar ao Espírito. Até mesmo na nossa condição bíblica, na nossa condição de palavra, vamos ler lá Mateus 14:30, para dar um exemplo. Esse 14:30, ele fala da questão quando Pedro estava no barco e Jesus apareceu por sobre as águas. E o Senhor falou, e Pedro foi ter com as águas, e no versículo 30, lemos assim: reparando, porém, a força do vento, Pedro teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Há muito tempo a gente fala assim, puxa, como Pedro podia muito bem ter exercitado mais o Espírito e mais a fé e ter ido até Jesus. Isso é o nosso olhar negativo. Não é um olhar de olhar para frente, um olhar positivo. Pedro foi o único que tomou a decisão de fazer isso. E por outro lado, tem algo muito positivo depois. Ele afundou. Nós vemos ele. Gostamos muito de comentar que Pedro afundou. Mas não lembramos que a poderosa mão do Senhor o tirou. Isso é positivo. Então, nessa passagem, nós vemos algo positivo. Nós vemos a coragem de um irmão se lançar através do falar do Senhor. O Senhor falou, ele lançou. Ele fracassou, confiou no Senhor, o Senhor o pegou. Aleluia! Então nós podemos, pelos nossos afundares, nós temos uma experiência de o Senhor nos socorrer. Aleluia! Senhor Jesus. Então, essa questão de coisas positivas, não existe nada mais positivo do que o Evangelho, que é citado em Mateus. O sentido da palavra Evangelho é boas novas. Então, o que é positivo? É aquilo que é bom. Então, o Evangelho não é apenas você receber uma pregação, invocar o nome do Senhor, ser salvo, e depois você está apto para pregar a outros e salvar outros. Isso é muito bom, é necessário, é louvável, mas o Evangelho é tudo aquilo que há de bom na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos sendo evangelizados agora, porque estamos falando aquilo que é bom para Deus, que é a palavra do nosso Senhor. Então são boas novas. E a coisa mais boa, por falar esse português errado aqui, mas que cabe no contexto, a coisa mais boa é o Senhor Jesus. Esse erro de português cabe nesse conceito. É uma boa coisa. É o melhor. Senhor Jesus. Então, mas como nós vimos nesse hino que nós cantamos, o Evangelho vem pelo arrependimento. Então, na estrofe 2, fala a respeito do arrependimento, do hino que a gente cantou. Então, o princípio do Evangelho, primeiro, é uma mudança de mente. Arrependimento, no seu original, é uma mudança de mente. Às vezes a gente acha que arrependimento é você fez algo e aí você se entristece e fica acabrunhado e deprime-se. Não. Arrependimento é nós mudarmos de mente. Estávamos pensando algo que não condiz com as coisas divinas. Nós mudamos a nossa mente. Então nós precisamos ter uma mente, uma mudança de mente constantemente. Então a constância da nossa mudança
Porque nós, como eu falei há pouco tempo, né, nós temos essa tendência de gostar de coisas negativas. As pessoas do mundo, muito mais do que nós. Fofoca é coisa negativa, muitas selfies são negativas, muitas mensagens de WhatsApp são negativas, Facebook, muitas coisas dessas são negativas. E nós gostamos e rimos e achamos interessante. Mas aqui nós precisamos constantemente mudar a nossa mente. Nós, no Labor, nós vimos um versículo em Isaías que foi muito forte nesse respeito, que foi Isaías 65, que fala sobre o quanto Deus não se agrada daquilo que voluntariamente nós pensamos por nós mesmos. Isaías 65, 2. Então, para nós realmente sermos adequados para tratar com os nossos problemas da igreja individuais, nós precisamos ter uma mudança de mente. Vamos lá, 65, 2. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Irmãos, a nossa mente, ela tem que mudar de direção. Porque quando você segue um caminho que não é bom, sabe por que você segue um caminho que não é bom? Porque você está seguindo a sua mente. Paulo fala no seu maior desfrute que ele tinha a mente de Cristo. Irmãos, nós precisamos anelar ter a mente de Cristo. Porque a minha mente me faz pecar. A minha mente me faz rebelar. Na minha mente, o caminho não é bom. E se eu seguir os meus próprios pensamentos, eu não vou agradar a Deus e Deus vai me considerar rebelde. Isso está confirmado lá em Gálatas. Vamos ver lá. Está um pouco depois de Coríntios. Só para confirmar a questão do perigo da nossa mente não estar colocada no Espírito. Gálatas 5, versículo 17, quando fala que a carne milita contra o Espírito, no final do versículo ele diz assim, vamos ler o versículo todo, mas o que importa aqui no momento é o final dele. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Agora, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmão, se você fizer o que é do seu querer, você vai fazer algo na carne. Se eu fizer o que é do meu querer, eu vou estar na carne. Então eu preciso fazer a vontade do Senhor. Em todas as áreas da minha vida, eu preciso orar. É claro, se eu orar eu vou pecar menos, se eu orar eu vou me consagrar menos, e aí nós vamos entrar no encargo de Romanos, que é completar a minha salvação. O sangue de Jesus já me justificou, então eu já estou justificado, não há justo nem sequer um, mas eu e você somos justos, porque o sangue de Jesus nos justificou. Então nós não temos problemas. Nós somos justos, embora cometamos injustiças. Porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas o justo está em nós. E depois, esse evangelho de Romanos, ele vai nos levar até a glorificação, passando pela santificação. Então o que nós queremos ver hoje é que, para que nós possamos lidar com os problemas da igreja em Corinto, que também são os nossos da igreja em Belo Horizonte, talvez alguns não tão graves, mas temos problemas. Eu tenho os meus, você tem o seu. Mas muitos deles, aliás, todos eles fazem parte do corpo. O meu problema é um problema com o corpo. O problema que eu tenho no meu caráter é um problema
que afeta o corpo, mesmo que não afete da maneira visível, que eu não tenho um problema com o irmão, mas se eu tenho um problema pessoal, talvez o Senhor quisesse me usar em algo, mas eu não estou podendo. Está danificando o corpo. Então, a solução é Cristo. Nós já somos separados, somos santos de uma maneira objetiva, mas subjetivamente nós precisamos nos santificar a favor do corpo, como o Senhor o fez. O Senhor, a favor de cada um de nós, Ele se santificava. Ele espera que eu me santifique em favor de todos os cristãos, que você se santifique a favor do seu marido, a favor da sua esposa, mas que também esse santificar seja a favor de todo o corpo. Aleluia! Então, como fazer isso? Ó Senhor Jesus, o Evangelho, vamos voltar ao versículo que nós lemos. 1 Coríntios. Como que nós vamos conseguir fazer isso que eu acabei de dizer? 1 Coríntios. Porque 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Irmão, existe um Espírito de poder. Nesse Evangelho tem um Espírito de poder que pode fazer com que a palavra que eu leio, a palavra que eu ouço, possa mudar a minha condição e mudar a condição da igreja. Então a meta do livro de Romanos é partir desde a nossa salvação, mostrar a nossa condição tão baixa, mas com uma condição tão baixa, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa salvação ela é diária. E nós estamos com uma meta. Se tem algum de nós que acha que não dá mais, eu creio que no nosso meio aqui agora não tem. Todos que estão aqui nesse sábado querem prosseguir com o Senhor. Eu creio nisso. Mas tem uma meta. Cada um do que está aqui nesse sábado, a meta de Deus é que você chegue à glorificação. Então a salvação já foi ganha, a santificação está ocorrendo na vida da igreja, mas o Senhor, Ele quer que nós cresçamos a ponto de sermos glorificados. Ele está nos chamando à santificação. Você pode não ver, é normal uma irmã chegar e falar assim, puxa vida, não vejo crescimento em mim, eu não consigo, eu acho que eu não cresço. Mas a santificação, ela é dia após dia, ela é lenta. Se você olhar 2 anos atrás, você já cresceu, você já está aqui nesse sábado, isso é sinal de crescimento de vida. Quantos irmãos da vida da igreja aqui reúnem conosco em Belo Horizonte, não estão aqui agora, são o corpo. Nós precisamos santificar-nos a favor dos irmãos que não estão hoje aqui. Então nós estamos recebendo a palavra da santificação. Ó Senhor Jesus. Porque em 1 Coríntios fala assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, Senhor de todos os irmãos e nosso, mas aqui fala, para com todos. Então nós precisamos estar juntos, irmãos. O segredo de sermos santificados não é ser santificado individualmente, mas um povo santo coletivo. Esse que vai trazer o Senhor de volta. Esse que vai ser glorificado. Esse que vai cumprir o propósito eterno de Deus. Nós vamos subir, nós esperamos que cada um dos que estamos aqui sejamos arrebatados, glorificados e reinemos no mundo que há de vir.
Essa é a minha esperança, essa é a sua esperança, e se não for, tem que ser. Ó Senhor Jesus. Então, nós precisamos amadurecer, e nós vimos também a nossa questão. Nós somos filhos. E também a Bíblia diz que nós somos filhos a partir do momento que cremos. Mas não se limita aí. Nos versículos eu acho que não vai dar tempo de ler. Então nós vemos filhos que são filhos e os filhos maduros. Os filhos maduros são aqueles que estão se preparando para reinar com o Senhor. Mas o Senhor, na palavra profética que tem nos dado, vai mais além. Nós, além de ser maduros, nós precisamos estar aptos a gerenciar e a cuidar da herança. Um filho ruioso é aquele que ainda não chegou, em termos humanos, aos 21 ou aos 18 anos, dependendo da lei e dependendo daquilo a que se pretende. Mas esse é o filho tecnon. Agora, o filho ruioso, ele tem direito na herança, que é o filho maduro. Mas, será que ele está apto? Quantos nós vemos que estão maduros, aptos para pegar a herança, e quando a recebem, muitas grandes empresas faliram. Eles tinham direito à herança, porém eles não administraram e ficaram pobres, filhos pobres de pai rico. Então, nós, a partir do momento que somos filhos ruiosos, maduros, o Senhor ainda espera que estejamos capacitados para reinar com Ele no mundo que há de vir, cuidando de todo o seu patrimônio. O patrimônio do Senhor são pessoas, é o reino. Então hoje, por que o Senhor está nos colocando diante de pessoas para cuidar? Porque no reino o Senhor não vai dar pessoas para cuidarmos. Só que, como nós hoje já temos o Espírito, e por mais difícil que seja, quando você vai e contata alguém e dá o Cristo que você tem, quanta alegria é devolvida a você. É ou não é? Você pode estar vivendo, você pode estar atravessando um pântano para apacentar o irmão, que quando você solta a palavra para ele, você esquece que estava atravessando um pântano. É ou não é? Quem tem experiência de apacentar e de ir atrás dos irmãos, né, Fernando? Você atravessa um pântano, que dificuldade. Quando você chega na casa do irmão, que você libera aquela palavra, você nem lembra que passou pelo pântano. Então o Senhor não vai dar, porque muitas vezes o nosso conceito do que o Senhor vai dar ao reino, que vai ser pesado. Pesado que nós sentimos hoje é quando nós fazemos sem depender do Espírito. Se o seu serviço é um serviço no Espírito, ele é alegria no Espírito. E é assim que vai ser. No reino, você vai trabalhar. Mas você vai querer trabalhar cada vez mais. Porque o seu trabalho vai converter em galardão de alegria. O que nós queremos na nossa alma? O que todo ser humano quer na alma? É alegria, é desfrute. O serviço do reino pode ser muito pesado, mas quanto mais pesado, mais desfrute, mais alegria. Você não vai ter doença, você não vai ter... Vai ser corpo ressurreto. O Senhor Jesus nos deu a dica. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Então, a glorificação nos capacitará. Eu ganhei essa frase nesse labor. A glorificação nos capacitará 100%. Ó Senhor Jesus. Mas se nós ficarmos passivos, nós não cresceremos. Nós estamos sendo treinados para exercitar o nosso dom. E o Senhor quer nos usar. João 1. Senhor Jesus, João 1,12 fala assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse poder, irmão, ele está
ele está dentro de nós. Não é um poder. Nós tivemos uma comunhão no labor, que existe um poder que ele não faz tanto barulho, ele não vai derrubar edifícios, mas ele vai fazer uma mudança. O poder de Deus é aquele que sai da sua boca e muda a sua vida e a vida das pessoas. Esse é o poder de Deus. Ele pode me mudar a mim, ele está mudando você, ele está mudando a mim, Senhor Jesus. Então ele nos deu esse poder para que nós pratiquemos e introduzamos cada vez mais santos para serem correis com Cristo no mundo que há de vir. Não se limita a nós, se limita a todos os cristãos. Como nós vemos, a situação da igreja em Corinto, ela já danificou muitas congregações. Quantos problemas semelhantes ao de Corinto, e até piores. Mas nós temos recebido a palavra que dá a direção para o povo de Deus. Irmãos, não desconsiderem a questão do lugar físico, de onde você está envolvido como vida da igreja que dá esse testemunho. O Senhor deu as cartas para as igrejas através do falar da palavra profética. E essa carta é para salvar todos os cristãos daquela condição caída que estava a igreja em Corinto. E também, se há alguma dessas condições em nosso meio, Romanos dá a solução, que é Cristo. Então tem esse poder dentro de nós que cremos. Nós precisamos exercitar o Espírito. Irmão, que está na última cadeira, que está com problema de família, que está com problema no casamento, que está com problema emocional, toca no Espírito. Se isso não for curado, é porque não tocou adequadamente ainda. Irmãos, todos nós temos muitos problemas. Os irmãos que mais desfrutam aqui na frente, acham que é porque não tem problema? Ó Senhor Jesus! É porque tem Espírito. Às vezes é o que tem mais problema, que não tem nenhuma solução, não tem médico, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, tem ninguém que consegue, mas o Espírito conseguiu. Então ele é o mais alegre. Ele é o mais alegre, porque o Espírito conseguiu mudá-lo. E é isso que o Evangelho, que é o poder de Deus, quer fazer em mim e em você. Agora, nós precisamos nos dispor. Um outro ponto também que nós vemos, que eu vou só passar rápido, o casal Priscila e Áquila, ele tinha uma perseguição onde eles estavam e eles saíram, passaram por tribulação e encontraram Paulo. Paulo apacentou Priscila e Áquila e nós tínhamos Apolo como alguém que estava lá em Corinto e teve muita preferência para o lado dele, porque ele era eloquente, só sabia do batismo de João e nada de Jesus. Mas, com a tribulação que passaram Priscila e Áquila, e o socorro que Paulo deu a eles, eles puderam ajudar a Apolo. O que eu quero dizer? Uma coisa negativa, uma situação negativa, é Apolo antes de Priscila e Áquila. Mas certamente ele foi ajudado por Priscila e Áquila, e há um ponto positivo de Apolo depois de Priscila e Áquila. Porque ele foi ajudado, e ele conheceu o batismo do Senhor Jesus, provavelmente. Então nós vamos olhar as circunstâncias com os olhos do novo Adão, e não do velho homem. Eu até gostaria de ler uma coisa aqui no imediato. Senhor Jesus. Aqui, no parágrafo da página 16, diz assim: vimos que a igreja em Corinto enfrentava diversos problemas. Mas por que isso ocorria? Por falta de crescimento. Os santos ali ainda eram infantis, mas quanto mais rápido nos santificarmos
e amadurecermos, menos problemas teremos na igreja. Problemas são sempre gerados pela carne e por alma não santificada. Mas se crescermos em vida, em vez de ficar usando nossa energia para apagar incêndio e resolvendo problemas, poderemos usar essa energia para fazer várias coisas. Aqui está, sair com o Expolivro. Quer ser curado? Você é um problema para a vida da igreja? Então, saia no Expolivro, leia a Bíblia, leia o alimento diário. De manhã você lê o alimento diário, seu dia é outro. Mesmo que você dê uma sapecada, já é alguma coisa. Mas nós precisamos ruminar. Nós somos ovelhas, temos que ruminar o alimento diário. Mas mesmo que você leia o versículo, se esse não era seu hábito antes, agora esse já vai mudar. Se você já tinha o hábito de ler o versículo, leia mais um parágrafo. E assim, cada um de nós vamos aumentar o nosso... Se você já leu o alimento diário, procura os livros que estão falando aqui, ó. Senhor Jesus, tem aqui, ó, nessa semana, Herdeiros de Deus e os Grandes Diamantes da Bíblia. Se você já é um leitor do alimento diário, procura um trechinho desse livro. Então, cada vez o Senhor vai poder fazer com que nós tenhamos um viver de chegar à glorificação. Senhor Jesus, não há tempo para falar tudo, irmãos, mas tem muitas coisas a falar e o Senhor quer que nós nos acheguemos junto ao trono da graça, para acharmos consolo na tribulação. E se nós achamos consolo, nós vamos consolar os que estão precisando de consolo. E assim nós vamos estar ajudando o corpo a gerar o filho varão para o arrebatamento. Irmãos, e nós precisamos dar muito graças a Deus, que hoje nós estamos num país que sem nenhuma restrição tem uma carreta do Expolivro que recebe autorização das cidades, tem pessoas de empresas grandes que aceitam a palavra do Senhor, tem até mesmo pessoas do grande escalão político que aceita a palavra de Deus. Nós podemos pregar de casa em casa, podemos na rua orar pelas pessoas, temos que agradecer ao Senhor, porque o Senhor, isso não é por acaso. Apocalipse 12 fala que nós estamos preparando o deserto, mas é para aqueles que ficam. Nós vamos governar junto com o Senhor dos ares. Crê nisso, irmão? Nós governaremos com o Senhor nos ares. A Bíblia ainda diz que nós julgaremos. Nós precisamos hoje nos consagrar para que sejamos arrebatados, de preferência arrebatados vivos, para reinar com o Senhor no mundo que há de vir. E se nós tocarmos nessa situação em que nós somos tão escolhidos, tão especiais e seremos glorificados, nós vamos nos esforçar para ganhar mais de Cristo, para que as situações tipo Corinto, do nosso meio, da sua família, do seu interior, sejam tratadas através do Espírito de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia! Vamos compartilhar em grupos. Aleluia!